Fala, manos, beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal, vídeo rápido aqui, tá? O Rica Perrone conseguiu resumir em 3 minutos, basicamente, eu dei uma editada no vídeo aqui, mas em 3 minutos ele conseguiu resumir o que eu venho explicando pra vocês há 10 anos, pelo menos, né? Sobre como funciona o licenciamento de clubes brasileiros, né? E pra galera ser mais pé no chão quando eu falo sobre licenciamento de clubes brasileiros aqui no Brasil. Então, se você já me viu falar e não acreditou, vamos então para uma aula de futebol de games em 3 minutos com o Rica Perrone, porque é exatamente o que eu falo há 10 anos. Eu bati nessa tecla muitas vezes na CBF. E quando essa nova gestão assumiu, uma das conversas que eu tive com o pessoal da diretoria de marketing foi exatamente isso. Eu falei, olha, vocês precisam ir atrás disso. É muito importante, porque a gente está sendo colonizado por um bando de... tem um bando de garoto no Brasil achando que o cara que é lateral do Chelsea é o melhor jogador do mundo, que o cara que é o lateral do Wolverhampton é um craque, que o Fulham é um time grande, que o Botafogo e o Vasco não são. Então, você precisa pegar esse moleque e ensinar pra ele. Só que você tem que colocar lá nos joguinhos. Tem que estar o Futebol Manager liberado, tem que estar o FIFA liberado, tem que estar o PES liberado e tal. É o mundo ideal, né? Exclusividade. E não tem essa informação que muita gente está soltando aí. Todos os jogadores de todos os times vão estar. Eu não tenho essa informação de que todos os jogadores vão estar, porque na legislação brasileira... Impossível todos, tá, galera? As coisas no Brasil são tão esquisitas, em qualquer são tão game escrotas que os clubes de futebol usam os direitos de imagem para burlar nesse formato e pagar os salários dos jogadores. É para isso que eles usam. Não tem direito de imagem nenhuma. Porque o direito de imagem do jogador não é do clube. Simplesmente é isso que acontece. Por exemplo, isso se interrompeu, os jogadores brasileiros estarem nos videogames, se interrompeu a partir do momento que, se eu não me engano, foi o Thiago Ribeiro. A imagem dos jogadores não é dos clubes, ouviram, né? Quando ele jogava no Santos, ele foi lá e percebeu uma brecha para ganhar um dinheiro de pinga e falou assim, vocês estão usando a minha imagem lá, mas vocês não têm autorização. Como assim, essa autorização não era do Santos? Não. E o jogador recebe direito de imagem, mas o direito de imagem não era dos clubes. Os clubes no Brasil não podem assinar, ou até não podiam até ontem, não podem assinar e liberar para o FIFA todos os seus jogadores do elenco para o FIFA. Então, o cara da Konami que veio aqui 6, 7 anos atrás e eu tive um almoço com ele, e ele falei, cara, o que tá acontecendo? Qual que é a dificuldade? Porque há muitos anos isso é uma coisa que me incomoda, de falar, cara, isso é a porta de entrada das crianças, você tem que estar lá, né? É óbvio isso. Mas na CBF do Edinaldo, obviamente que isso não seria óbvio, porque 2 mais 2 para o Edinaldo não é óbvio. E aí, ele me falou, cara, eu vim pro Brasil assinar o contrato individual de cada jogador da Série A. Olha, o Renan fala isso há 10 anos. Foi para isso que eu vim. Porque eu fui na Europa, assinei com a La Liga, eu fui pra Espanha, fui pra Alemanha, assinei com a Bundesliga, fui na Libertadores, assinei com o Memol, por isso aqui. Mas, no Brasil, eu tenho que assinar cada jogador individual. Porque senão a justiça é o que eu falo há 300 anos. Dizendo que o jogador está sendo usado com direito de imagem indevida. Esse é o nível que a gente estava no futebol brasileiro, não sei se ainda tá, mas esse era o nível até muito tempo atrás. Tá, ainda tá, segue do mesmo jeito, nada mudou. Por isso que não tinham os jogos, tá? Porque alguns clubes brasileiros ainda também tinham uma conversa, diálogos com essas empresas que eram surreais, do tipo assim, o FIFA chegava lá e falava assim, ó, o Palmeiras, Flamengo, São Paulo, eu quero botar vocês no joguinho aqui no brasileiro. Ela fala assim, ó, o brasileiro você licencia com a CBF, mas o nosso time, meu pra estar lá, eu quero $1 milhão, $1 milhão. Ela fala, mas a gente não paga nem pro Real Madrid. Os times pedem dinheiro absurdo pra estar no jogo. Amplifica absurdamente a sua exposição. Teu estádio, tuas marcas, tua camisa, a porra toda. Eu não vou pagar pra você, eu não pago pra ter todos os times do mundo no negócio. Não, mas pra nós, se não pagar, a gente tá fora. Essa é a cabecinha, né? Alguns clubes brasileiros venderam exclusividade pro PES. Sabe o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque ninguém quer jogar Botafogo contra o Sunderland. Exatamente. Você quer jogar Botafogo e Vasco. E se não tem o Vasco, não tem o Botafogo, não tem o estádio, não tem jogo, não tem graça, né? Então, isso nunca deu certo. E agora foi anunciado que a Konami vai ter os jogos. É isso, galera. É exatamente o que eu vim explicando, mas parece que é difícil pra uma galera entender, tá? Antes de que venha falar, mas você torce contra para a EA ou para o UFL ter o Brasileirão? Não torço contra, galera. Não torço contra. O que eu sempre falei é que ter o Brasileirão não significa nada, porque os direitos de imagem são os mais importantes. A EA já tem os clubes brasileiros pela Libertadores e nunca teve os jogadores. Agora que começou a ter o Bahia e o Botafogo. A Konami tem vários clubes licenciados, mas não consegue ter todos os jogadores, porque o que ele falou aqui, o clube não tem o direito dos jogadores para games. E isso tem que ser feito de forma individual. E isso não mudou. Ah, vai ter a Libra, a LFU. Galera, não vai. A única possibilidade que tem de ter os jogadores é você fazer um contrato individual ou como a EA Sports conseguiu com o Botafogo e o Bahia, devido a eles serem do grupo City, né? Então o direito de imagem já vem pelo grupo City completo, é um SAF agora esses dois clubes, né? Talvez ou consiga outros clubes de algum outro acordo, mas cara, se vocês separarem, esses clubes estão ligados à Libertadores. A gente não consegue jogar com esses clubes fora da Libertadores, tá? Então, assim, não é sobre clubes, né? Clubes eu acho que é o mais fácil de ter licenciado. É sobre jogadores mesmo, a dificuldade que é aqui no Brasil. Eu espero que isso mude mesmo, porque se mudar, vai ser bom pra todo mundo. Não é, vai ser só bom pro Konami, vai ser só bom pra EA, vai ser bom pra todo mundo. A gente vê que esse novo diretor aí da CBF,
ele fala, né, de liberar a imagem mesmo, né? Então, assim, só que a CBF, galera, não é uma liga, é uma competição. Então, ela não tem direito sobre os clubes e os jogadores. Então, isso pouco importa também. Ele pode fazer ali um meio-campo, uma ponte para a Konami, para a EA, facilitar o acesso dos clubes, jogadores, mas tudo depende dos jogadores. Isso é a grande verdade. E aqui no Brasil, a gente sabe que a Lei Pelé, realmente, ela é uma lei que ela dá essa liberdade para o jogador escolher se ele quer ou não. É isso que acontece, né? Então, galera, eu nem quero mais falar desse assunto, porque esse assunto, cara, eu já aguento, eu falo mais de 10 anos desse assunto, cara. E parece que ninguém entende, tá ligado? Parece que é difícil de entender algo que é tão simples de entender. Mas enfim, acho que agora ficou mais claro pra vocês aí, beleza? Um grande abraço, é nóis, tamo junto.